Estamos aí ajustando o áudio, imagem. Boa tarde, Daniela. Quem, por gentileza, puder abrir a câmera nesse momentinho, só para a gente dar um oi. Ah, legal. Olá, Daniela. Muito Bem? bom. Olá, boa tarde. Oi, boa Boa tarde. tarde, Bianca. Temos aqui pessoas de diversos lugares. Eu estou em São Paulo, Luísa está em Campinas. Daniela, Campinas é a você minha está... cidade. Ah, que legal. Bianca, você está onde? Eu estou no Paraná, estou em Londrina. Uau! Londrina, que legal. Tudo bem, Maureen. É. Acontece, sem problema. A gente está aqui olhando o chat também. Tem umas pessoas chegando ainda. Olha, a Mayara está na Bahia. Que legal. Uau! Muito bom. Olha, Porto Alegre, Embu das Artes, São Paulo, mas queria estar na Bahia. É, também gostaria. Legal, pessoal. Bem, eu sou a Gabriela, estarei com vocês aqui hoje à tarde. Olá, Tânia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, que bom Eu, que estão aqui. ai, que legal, eu tô na expectativa. Ai, que bom, fico feliz. Eu estou numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, dá uns, acho que uns 50 minutos de Porto Alegre, mais ou menos, 50, 60 minutos de Porto Alegre, da capital. Que legal, Muito bom. que bom. Isso são as possibilidades que a Luísa estávamos conversando aqui antes É. e que deixa a gente muito feliz. A Larissa chegou. Bem, pessoal, então já começo agradecendo a presença de vocês. Estou muito feliz com a Luísa ter aceitado esse convite. Vou fazer uma breve apresentação do Instituto. Oi, Larissa. Antes de Tudo bom? iniciarmos, tudo bem? Para quem não conhece, o Adelina Instituto desenvolve projetos de pesquisa, produção e compartilhamento de conhecimento em arte contemporânea desde abril de 2017 e fica em Perdizes, São Paulo. No programa destacam-se exposições de artistas contemporâneos, cursos, oficinas e também uma residência. Favorece o intercâmbio entre artistas, curadores e público variado, buscando a aproximação da arte e da educação. Desde o dia 9 de fevereiro, estamos com a exposição de modo online e presencial, porém agora com a fase vermelha só de forma online. Esboços de um corpo intransigente, de Larissa Caminelli, e curadoria de Mari Gioia. Essa mostra faz parte do projeto Perímetros, que visa aproximar artistas emergentes, fora da cidade de São Paulo, ao circuito paulistano, com exposições individuais. Bem, hoje estamos aqui reunidos para mais essa atividade. Essa é a terceira, atividade da programação paralela da exposição. Tivemos um encontro com a artista Carla Chaim, um segundo encontro com a artista Sandra Lapage e agora o terceiro com a professora e artista Luísa Paraguai. Os encontros anteriores estão no canal do YouTube do Adelina Instituto, para quem quiser assistir. E quem quiser ter acesso ao catálogo da exposição, texto curatorial, imagens, também tem 2 vídeos de uma visita com a Larissa e também com o curador. É só acessar o site adelina.org.br. Então, hoje o encontro traz o título Tecnologia e Formulações do Vestir. Quem vai ministrar é a Luísa Paraguai. Ela é pesquisadora e docente permanente do programa de pós-graduação em Linguagem, Mídia e Arte da PUC de Campinas. É bolsista de pesquisa da CNPq.
e é consultora da Ad Hoc da CAPES e da FAPESP. É vice-líder do grupo de pesquisa e produção em pesquisa em arte, artistas nas interlocuções entre arte, design e tecnologia, e investiga linguagens e materialidades que operacionalizam experiências perceptivas. Possui graduação em Engenharia Civil na Universidade de São Paulo e mestrado e doutorado em multimeia no Instituto de Arte da Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado no Planetário Colégio Nova Academia de Belle Arte de Milão. Bem, deixo vocês agora à vontade com a Luísa e a Larissa. Fiquem à vontade, espero que vocês aproveitem bem esse encontro. Bom, boa tarde, Gabriela, boa tarde todo mundo, né? Adorei ver a imagem aí, a carinha de vocês todos, a gente nessa condição remota, o que a gente mais deseja é ver o outro, né? E hoje a nossa conversa aqui tem muito a ver com essa dimensão do outro no corpo, né? A possibilidade de materialização das pessoas através do corpo no espaço, né? Bom, a Gabriela já falou de mim um pouquinho e o que eu combinei com Larissa, essa condição online, a gente falando aqui muito tempo, pode ser muito chato, né? Então, eu combinei com Larissa, que tem, aí a gente tem uma proximidade por conta que ela desenvolveu o mestrado dela na PUC de Campinas, sobre a minha co-orientação, né? A orientadora era a professora Paula Mozara, e eu atuei como co-orientadora. Então, a gente, por conta dessa intimidade, né, que tem aí a possibilidade de conversas paralelas, a gente combinou de fazer ali um diálogo, né? Então, eu não vou ficar aqui falando, porque eu me coloco hoje aqui como teórica, né, como pesquisadora, não vou necessariamente estar falando da perspectiva de artista, e aí eu convidei Larissa para fazer esse diálogo do ponto de vista da criadora, né, da perspectiva de quem tem uma intenção poética nesse processo que a gente está aqui agora observando. E aí a gente vai deixar um tempo, então a ideia é a gente não ocupar esse 1h30 com a nossa fala, a ideia é que a gente possa estabelecer um diálogo com vocês aqui presentes, tá? A gente tinha pensado de vocês fazerem perguntas no final, mas assim, também acho que se houver uma questão muito intensa, pode interromper e a gente conversa junto. Se não, aí, para o final, a gente vai deixar aí um tempo legal, aí uma meia hora, a ideia é que a gente fale aí 50 minutos, para que a gente possa conversar, tá? Bom, então eu vou dar o meu share aqui da minha apresentação como professora, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Professora adora um PowerPoint, né? Então, bora lá. Até porque a gente precisa se conter, né? Porque senão a gente começa a falar e não tem fim, né? O docente precisa ser contido, né? Então, o PowerPoint é para conter a gente, né? Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite da Delina Instituto Cultural, na figura do Fábio Luchetti, né, que é o diretor presidente. Agradecer também o Mário Gioia, que é o curador da exposição e coordenador do projeto Perímetros, e da Gabriela Conceição, que foi quem fez aí toda essa mediação e organização da programação paralela, né? Uma primeira questão que eu, como aí docente, pesquisadora, que eu gostaria de parabenizar o Instituto, por essa iniciativa, nesses momentos aqui agora que estamos difíceis da educação, né? Por esse lugar de construir esses projetos de pesquisa, né? Eu acho que não dá para a gente entender que só na academia, só nas instituições formais, há
desenvolvimento de pesquisa, a produção de conhecimento, né? Esses lugares, como o Instituto, eles são fundamentais para ampliar esse processo. Então, eu parabenizo, nesse sentido, o Instituto de ter esse tipo de programação, né? Que alia não só a questão expográfica, mas também esses momentos de reflexão, tá? Então, como a Gabriela já falou aí desse meu percurso, eu não vou ficar aqui expondo, mas uma coisa que eu gostaria de apontar é a minha interdisciplinaridade, né? Eu sou engenheira de formação e fiz meu mestrado e doutorado em artes, e desde que eu terminei o doutorado, eu sempre dei aula no design em artes. Então, esse meu modo de olhar o trabalho da Larissa, ele revela justamente esse meu percurso, né? E acho que isso é importante eu salientar, porque eu não tenho uma perspectiva, eu diria, um olhar, né, disciplinar, né, formal de uma disciplina, mas eu sou bem misturada, né? Então, sou engenheira, não estou, mas eu sou engenheira, sempre dei aula para o design. Então, a tecnologia, para mim, ela tem um lugar muito presente e também muito difícil de lidar por conta... eu vou apontar um pouco, mas por conta desse entendimento do que é tecnologia, tá? E aí eu queria só resumir para que vocês entendam, então, como é que eu escolhi essa fala, de pensar, falar do trabalho, né, esse diálogo com a Larissa e com a exposição Esboços de um Corpo Intransigente, a partir dos objetos, né? Então, a Larissa, o trabalho dela é todo permeado por objetos técnicos, né, que têm funções, têm funcionalidades programadas, tá? Isso, eu vou ver a partir de um filósofo da tecnologia, que é o Feinberg, e dessas funcionalidades, ela, enquanto artista, ela subverte, né? Ela provoca, ela questiona, porque esses objetos, a priori, têm uma programação, tá? E é aí, nesse momento, que eu digo que ela se desvela, né? Ela se descobre para nós, espectadores, como uma inquietação, eu diria, né? Bom, então, eu gostaria de começar dizendo que os objetos concretos, né, os objetos materiais, eles têm uma questão sensorial, que é bem o lugar da minha pesquisa, para que a gente passe a olhá-los não somente na concretude, mas na ideia dos modos de uso e, portanto, nessa relação intrínseca com o corpo, né? Com o nosso corpo de usuário, né? E a Larissa, ela reúne esses objetos, né, particulares, e ela vai trabalhar tanto com a materialidade, mas ela também vai trabalhar com a prática, né, com o uso desses objetos que vão revelar comportamentos, tá? Então, a gente está falando de experiência, na verdade, né? Então, quando eu estou colocando a relação da artista com esse objeto, eu estou tentando observar a relação de experiência. E, para isso, ela define ela traz algumas questões de distanciamento e de aproximação, né? De uma situação mais confortável, de uma situação menos confortável, né? Então, o objeto, ele passa a ser compreendido como um mediador, né? O objeto também, ele tem uma questão cultural, né? Tem uma questão histórica, né? Então, nesse momento onde o objeto ele é programado, né? O design, né? O projeto do objeto, ele tem uma questão histórica, cultural, que é muito importante a gente observar quando a gente vai ler esses objetos, né? E ele tem essa ideia do código, tá? Que é muito pautado nesse filósofo que eu vou comentar. Tá? Então, num primeiro momento, eu vou dizer que esse objeto, então, tem uma questão da materialidade,
tá? E, portanto, ele tem forma, aparência, textura, tá? E isso é que vai também mobilizar a nossa relação e a nossa compreensão dos trabalhos da Larissa também, tá? Então, a materialidade, ela é isso, ela é uma dimensão da nossa existência, da cultura, né? Ela caracteriza e ela qualifica essa cultura, esses grupos, essas comunidades, e, portanto, ela organiza socialmente as pessoas em torno dos objetos, né? Eu mesmo, particularmente, hoje eu estou pesquisando colher, né? Estou quase obsessiva por esse objeto, mas a Larissa também, quando ela traz esses objetos do universo da modelagem, da costura, ela está também trazendo o universo dela de relações, né, pessoais e poéticas, tá? Então, o objeto, ele é o mesmo, não só na sua materialidade, na sua existência material, mas ele é uma forma de diálogo, né? Eu vejo que a Larissa exercita esse diálogo com o outro, com ela, né? Com o espaço onde ela se coloca, tá? E com uma questão muito pessoal, familiar, que a gente vai trazer, tá? Aí eu fiz esse exercício de buscar, e fiquei quase impressionada, Larissa, a quantidade de tipos de tesoura, né? Que a moda não é o meu universo, né? E aí eu até queria que, se você, de repente, eu não tinha te marcado aqui, mas eu queria que você pudesse também falar um pouquinho disso, né? Porque quando a gente olha todos esses tipos de tesoura com as funcionalidades, né? Vem lá no site específico, ó, tesoura multiuso, bordado, papel, arremate, inclusive essa que é para desfazer costura, né? Essa que está em destaque, eu tinha uma que nem achava que era para isso, eu agora me dei conta da função. Fala um pouquinho dessa questão, desse universo das tesouras, né? Você não traz isso especificamente, mas a tesoura é esse lugar de organizar a vestimenta, né? De organizar o universo da modelagem, né? Não, a tesoura é uma coisa muito interessante, porque você tem que estar ali sempre com uma tesoura muito bem afiada para estar cortando esse tecido, né? Mas tem uma coisa que você falou, a tesoura de arremate, ela é muito interessante, porque, por exemplo, tem aquele tecido que não demanda acabamento, que é o neoprene, né? Então, por exemplo, você tem que ter uma tesoura ali que está muito bem alinhada para fazer esse corte. Então, realmente varia de tesoura a tesoura. Tem uma que ela é um disco, até, para você poder fazer esse corte, né? E ficar o acabamento somente do próprio tecido. E aquela que está em destaque é o abridor de casa. Eu até tenho um aqui. É esse aqui, na verdade, né? Ele é esse abridor de casa. Ele, no final das contas, cortar, de desmanche. Muito interessante, que também vai criando outras camadas para esses objetos, né? E isso é bem... Porque ele é uma ferramenta de corte, mas ele vai ganhando essas outras camadas, né? Que é muito interessante. Que mais em relação à tesoura? Tem um tipo também de tesoura que não sei se vocês já viram, é uma tesoura que é só para cortar linha, por exemplo. Ela não é de tecido, mas ela é só para linha. Então, ela tem uma outra configuração de você vestir a mão ali, né, para executar esse corte da linha. Então, é legal que você trouxe essa questão da tesoura, porque é uma coisa que eu nem... Talvez está numa camada inconsciente que eu faço uso, né? Interessante. Então, e aí a brincadeira era justamente para a gente pensar que esses objetos, né, que o Feinberg diz de objeto técnico, que tem intrínseco nele um código. Então, você viu que a Larissa passou aí por, né, funções da tesoura. E ele vai dizer que quase como essa genética, né, esse objeto ele foi projetado com uma função, né? E ao estabelecer essa função, existem
vai implícito com o objeto regras de uso, né? E o que ele aponta de uma maneira muito crítica é que esse uso, ele então vai sendo, vai padronizando as relações sociais, vai padronizando as trocas, vai padronizando os problemas, inclusive as soluções técnicas, né? Então, ele diz que todo objeto tem um código, quase como um DNA, né? E, para ele, esse não é um problema, né? Aqui os objetos, e se a gente for até pensar nos objetos mais tecnológicos, a gente pode ir até para esse universo dos aplicativos, das redes sociais, enfim, que são objetos técnicos com funções específicas. Para ele, a grande questão é que, com esse objeto e esse design para o qual esses objetos foram pensados, eles foram produzidos, né, por um grupo ordenador, por um grupo, por uma minoria. Então, ele traz uma questão muito política para a gente pensar que há um exercício aí de construção de padrão de conduta, tá? De construção de código de comportamento, que vai, então, num processo, se a gente olhar isso num processo civilizatório, vamos pensar quantos anos existem as tesouras, né? Quantos anos existem as ferramentas, e que, nesse processo, a sociedade vai acatando essas funcionalidades sem muito questionar, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui outra ideia também, que aí já mais ligado na produção da Larissa, que são esses tipos de réguas, né? Também encontrei aí, ó, curva francesa, curva cava, ela até vai brincar com isso no objeto dela, né? E que esse outro autor, ele vai chamar isso de padrões de proliferação. Então, perceba que a gente está tentando identificar com esses teóricos que todo objeto produzido, ele é produzido com uma intenção a priori, tá? Então, não quer dizer que o objeto ele é mal intencionado, tá? Isso não está no objeto, mas está, sim, nessas pessoas que programam e projetam esses objetos. E aí eu, enquanto engenheira, percebo muito esse lugar, né, de todo um ferramental, e que a gente recebe o manual, né? A gente recebe o manual de uso e não se questiona. Bom, existem objetos que não há por que se questionar, mas o que, na verdade, a Larissa vem apontar, né, é que nessa relação com o objeto existe essa ideia de um controle, né, técnico, onde os usuários não participam desse processo. Isso é o que ele vai chamar de tecnocracia, né? É um design das tecnologias, onde se perpetua intenções de uma minoria. Então, eu gosto também de dar um exemplo para os meus alunos, já no nosso universo das redes sociais, como o Facebook, ele vem com um default, né? O Facebook, ele vem com um default de uso. Se a gente não consegue reconfigurá-lo, algumas características defaults não nos interessam ou nos interessam. Então, o que eu vejo na atitude da Larissa é justamente o que o Michel de Certeau vai chamar de tática. Então, ela, enquanto artista, o que ela faz? Ela valida essas ferramentas, ela aprende o senso comum de uso desses objetos técnicos, tá? Mas ela, enquanto artista, ela faz o quê? Ela reordena, né? Ela desloca esses objetos para a dimensão poética que lhe interessa, tá? Então, eu vejo, o Michel de Certeau vai chamar isso de tática, né? Ao contrário do que ele chama de estratégia. Para ele, as estratégias são institucionais, são aquelas formas de trabalho
que são institucionalizadas, quer dizer, são aquelas que já estão padronizadas, tá? E ele vai chamar de tática para aquele sujeito comum, que somos todos nós, né? Que tem uma atitude, ele chama aí, olha no slide, vigilante, né? E que nessa atitude vigilante, ele vai inferir uma singularidade própria, ele vai provocar uma possibilidade de deslocamento a partir de uma intenção própria. Não é a todo momento que a gente, enquanto usuário comum, consegue fazer isso, mas eu vejo isso como atitude poética da Larissa, né? Essa tática dela se valer desses objetos, tá? Que tem uma genética, que tem um código, tá? Para o interesse dela, né? Para o interesse poético, validando algumas funcionalidades e questionando, no campo do sensível, outras funcionalidades, tá? Então, e aí eu estava brincando com ela, que ela está criando objetos impertinentes, né? No final, eu vou chamar até de objetos impossíveis, porque ela vai questionar, então, essas relações físicas, né? De uso desses objetos e simbólicas também, porque, como eu disse lá no início, quer dizer, todo objeto, quando ele está inserido dentro da sociedade, da cultura, ele ganha uma dimensão simbólica que é fundamental, inclusive no estabelecimento dessas relações sociais, no estabelecimento da própria cultura, né? De novo, nessa questão dos objetos, dos talheres, né, das colheres, o que a gente observa aqui? Existem rituais específicos e o uso específicos dessas colheres para além do senso comum da gente ocidente se valer na hora da refeição. Então, eu vejo a Larissa criando esses objetos, eu gostei dessa palavra, impertinentes mesmo, porque ela vai deslocar e ela vai sugerir, em muitos momentos, outros modos, né? Ela vai se debater na própria ação do corpo dela com esses objetos, numa outra condição até do vestir, tá? Aí eu trago essas réguas das curvas vestíveis, né? E eu queria aí que a Larissa falasse desse processo construtivo para a gente. Luiz, eu adorei a aproximação com o Certeau, achei muito dentro, assim, muito articulada, né, com as réguas, e eu penso assim, que as réguas, elas vieram exatamente desse olhar, né, que eu estou me apropriando desses códigos para gerar, então, esse outro código, proporcionando um outro olhar, né? Essas réguas, elas partiram do encontro, né, dessa régua de alfaiate, que ela auxilia no traçado das curvas, né? Então, quando você está fazendo essa modelagem plana, né, do vestível, normalmente você utiliza muitas retas e você não tem esse objeto curvo, né, para te auxiliar no traçado. E eu descobri, em andar nessas lojas que vende material, linha, né? Eu descobri que apenas uma régua curva ela dava conta dos corpos masculinos, femininos, dava conta de qualquer corpo, né? No caso. E nós somos tão semelhantes, né? E isso foi um choque, assim, notar. Então eu pensei, vou me apropriar então dessa técnica, né? Desse modo de inserir os códigos em um objeto para gerar então uma régua com as curvas do meu corpo. Então, eu me apropriei da modelagem da minha mãe, né, que ela tem ali os moldes que tem as curvas, a cava, o decote e o gancho, né, inseridos. Eu me apropriei dessa linha, né, desse traço, para compor em um mesmo objeto essas três curvas, né? Você até trouxe que tem outras réguas, né? E é verdade, tem uma coisa que é muito interessante, são várias, né? Então, por exemplo, tem a régua que ela é mais voltada para a cava,
tem a régua que ela é mais voltada para o gancho, né? Que ela tem essa ênfase. Mas eu quis abarcar em um mesmo objeto essas 3 curvas. Então, eu acho que é bem esse movimento de tornar esse objeto, esse mediador, né, entre o meu corpo, né, e essas formas, né? Então, consegue ali estar trazendo esse outro olhar, né, que você pode passar para essa coisa da singularidade, né? Porque ali é passível de você reproduzir as curvas do meu corpo. Então, ali tem a inscrição de uma certa forma do meu próprio corpo nessas réguas, né? Então, é um além, porque além de ter as formas do meu corpo, ela está ali proporcionando que outros também façam uso dessas formas, né? Então, acaba que você também tendo ali no objeto uma coisa de uma proporção, né, de formular que as pessoas consigam ali estar reproduzindo isso. E é interessante porque você provoca o olhar de pensar assim, então como essas curvas elas estão interagindo no meu corpo, né? Como elas estão se dando enquanto vestível, como elas estão dialogando com o meu corpo. Acho que é mais a coisa de incitar naquele que está olhando como essas estruturas elas estão se dando no corpo, como esses códigos, né, que os autores ali estão conversando, né, como eles estão ali também te moldando, né, a você estar agindo de determinada forma. Então é bem nesse lugar de objeto impertinente, né? Esse objeto que parece não ser pertinente, mas ele está nesse lugar. Então, bem interessante esse termo, né? Impertinente. E é interessante porque percebe que você usa de uma materialidade, né, do metal, né, que tem uma rigidez, né, que aí, no certo sentido, dialoga com a ideia de padrão, né, de que se o padrão existe, ele é para ser seguido, né, mas, ao mesmo tempo, esse seu padrão é singular, né, porque você organiza essas curvas num objeto. E, ao mesmo tempo, a ideia quer dizer, a ideia de, ao olhar essa ferramenta, né, essa régua, e a gente dizer que ela representa o seu corpo. Então, é também uma construção quase indicial. Você falou, meu corpo está ali, né? Ele é possível de ser recuperado nessas curvas, só que a gente olha e não vê um corpo, né? A gente vê um outro objeto que, na sua dimensão simbólica, ela formaliza seu corpo. E acho que é aí que é o trânsito do artista, né? Porque ele torna visível relações e dimensões do campo do sensível e do campo do simbólico, né? E não faz uma relação mimética de desenhar um corpinho, né? Você, como artista contemporânea, você joga uma provocação e a gente tem que organizar, né, essa leitura a partir até de uma leitura de trabalhos seus, né? Porque eu digo assim, tem muitas camadas simbólicas e até conceituais nesse objeto, né? Então é engraçado você olhar e falar, é o corpo da Larissa, que está ali, né? Exatamente essa coisa de não remeter de uma forma tão direta, né? Que é uma coisa que é interessante, como você falou, não tem uma legenda do uso, né? Até poderia ter, mas não tem essa. Então é uma forma de você ter o caminho, ter um outro percurso, né, para entender essas formas do corpo. Você falou da materialidade, a materialidade foi uma coisa muito interessante também, foi um embate, porque o aço, né, a régua, ela é de aço, normalmente as réguas, né, que a gente faz uso. Então, por isso que também foi régua, porque aquelas que você trouxe é em acrílico. Eu cheguei a perpassar madeira também, né? Madeira, o MDF. Eu perpassei por 3 materialidades as réguas. Isso é interessante, porque eu optei pelo inox exatamente por ter essa padronização, né, da réguas, né, ser de aço. Tá. Muito bem, então bora para frente.
Uma questão nesse processo da Larissa, que eu vejo muito premente, é a ideia do cotidiano, né? Então, lá vou eu de novo em cima trazer o Sertor, né? Porque é esse cotidiano vivido da Larissa que também se revela nas obras, né? A ideia do cotidiano como um caminho, né? Como uma história que ela vai desvelando, né? Que ela vai tirando esses véus e se apresentando para o leitor, tá? Por que eu falo muito do cotidiano? Bom, eu vou trazer essa outra obra e aí eu queria que ela também apontasse essa relação desses objetos e do cotidiano, mas que ela faz um deslocamento muito peculiar e muito, eu diria, muito contemporâneo para discutir a ideia do corpo feminino, né? Dessa dimensão, ou desse lugar do feminino em padrões de representação, né? Então, perceba que essa ideia do padrão ele pode estar numa régua e ele está também no comportamento, né? E acho que esse objeto ele vem colocar o cotidiano e esse padrão, né, explícito aí. Diga, Larissa. Legal que você trouxe esse trabalho, porque esse trabalho foi uma articulação exatamente com essa questão de um processo histórico, né? Ele é, na verdade, para remeter essa ideia dos objetos que a gente acaba aplicando no nosso corpo, né? A agulha, ela é o uso cotidiano aqui de casa, então minha mãe é estilista, então ela está sempre usando esses materiais, então é do uso cotidiano e é do convívio, né? Mas a aproximação da agulha com o cílio foi para remeter esses processos que quem se entende, né, no gênero feminino ainda perpassa por tantos processos estéticos, né, essa busca por um ideal que não funciona. Então, é do processo histórico de utilizar cílios postiços. Então, as mulheres, antigamente, em 1800 e pouco, as mulheres costuravam os cabelos nas pálpebras. E quando eu cheguei nessa história, né, de costurar os cabelos, eu fiquei pensando que ainda a gente passa por vários processos, né, a fim de um ideal, né? Então eu pensei assim, eu posso usar esse processo histórico para remeter, né, a esses objetos que ainda estão em uso no corpo. E cílio e agulha são usos, né, habituais, mas unidos um ao outro, né, eles acabam tornando uma ferramenta, né? Porque você está operando essa agulha, né? Ela é passível de ser operada no corpo. E foi nessa articulação que eu quis aproximar esses dois elementos e torná-los ferramenta, né? Então, ela é uma ferramenta que, ao mesmo tempo, ela causa, né, essa tortura, né, a fim de uma estética, né? Então, eu fico muito pensando nessa aplicação, né, desses objetos, desses moduladores. Eu estou muito nesse lugar agora de olhar para isso, né, como uma coisa que modeliza, né, esses corpos, né, que vai modelizando desde o padrão daquilo que está sendo vestido, como também o comportamento, né, porque tem isso, conforme você está utilizando uma veste ou alguma coisa no seu corpo, você, além de estar fazendo uso desse padrão, você também está modulando também como você está se comportando com isso, né? Tem esse, como você falou, tem essa questão, essa camada do comportamento, né? Que é um além, não é só o uso, é o comportamento. E essa obra é mais ou menos nesse lugar, assim, de comportamento mesmo. É para fazer uma provocação para esses processos que ainda são passíveis de acontecer, né? A gente vê, né, quantas pessoas sofrem essas cirurgias estéticas, né, a fim de um processo que é inalcançável. Estética, beleza, são questões muito tênues ali que eu falo que é tão líquido que cabe a cada um ali estar entendendo, né, como é esse ideal, né? Não, com certeza, e dialoga com essa ideia do Feinberg de que existem, né, então, interesses
econômicos, de grandes empresas, que vão organizando esses modos de representação, padrões, comportamentos, né? E a gente, enquanto usuário, né, a gente passa a incorporar sem muita crítica, né? Então, ao mesmo tempo que ele é um filósofo que tem uma perspectiva positiva da tecnologia, porque ele entende que a tecnologia, que a gente pode atuar nessa e fazer interferências nesse processo hegemônico, ao mesmo tempo também ele deixa claro, olha, nenhum objeto ele vem sem um interesse, né? E a gente, enquanto, eu acho, cidadão crítico, eu acho que esse é o nosso lugar, e muito o lugar eu vejo o lugar da academia, né? Eu vejo o lugar desse encontro aqui hoje, que é um lugar para a gente não olhar somente os padrões que estão aí, mas também pensar o que cabe na nossa vida, né? Eu acho que você, enquanto artista, você vai cutucando a gente nesses lugares de escolha, né? Eu acho que é um pouco por aí também, né? E aí você falou dessa questão do cotidiano, né? Desse comum, né? Aí na tua casa, porque tua mãe é estilista, né? E eu digo que, como eu conheci esse processo, né? Eu digo que esses objetos, então, na verdade, eles têm uma trajetória na sua vida pessoal, né? E tem história, né? Então, esse autor ele vai falar até de uma biografia, né? Os objetos, na medida em que vão ganhando essas camadas simbólicas da cultura, eles vão construindo aí a sua trajetória de uso, e que é mutável, né? E que trazem narrativas, né? Trazem histórias. Aí eu tinha pedido para a Larissa, vocês viram que a gente está planejando isso, né? Essa semana, e eu tinha pedido, Larissa, tira uma foto para mim desse universo aí da tua mãe, que é estilista, né? Desses objetos. E ela me mandou essa foto ontem, hoje, já não sei mais, nesse sentido justamente de... ela escolheu, né? Que objetos que categorizam, ordenam esse cotidiano, né? Essa biografia, né? Essa narrativa que ela aparece isso no trabalho, né? Mas que tem esse lugar também por trás de uma história pessoal, né? Então, eu queria até saber por que esses objetos aí. Luísa, quando você trouxe a provocação de pensar os objetos que a gente mais utiliza, foi interessante, porque eu fui pegando aqueles que mais estavam mesmo por cima da mesa, que a gente tá compondo a performance, aí eu fui pegando realmente o que estava ali na mão, né? E é interessante, porque quando a gente reúne todos os objetos num só lugar, a gente se dá conta, né, o quanto eles são importantes ali no uso, que eles ficam espalhados, né, cada um num canto. A fita métrica, você sabe, no mestrado eu utilizei muito, eu gosto muito dessa ferramenta por conta que ela é uma medida, mas ela é flexível, né? Ela é passível ali de estar contornando, né, as formas do corpo. Então, mesmo não só para fazer uso como vestível, eu gosto até de carregar na bolsa a fita métrica, porque ela tem essa possibilidade de você retirar a medida, né, de qualquer objeto tridimensional, porque a régua ela não tem essa possibilidade, né? Ela é ali reta, plana, né? E a fita métrica não, ela tem essa possibilidade de estar contornando os objetos. Então, é uma ferramenta que ela é importante não só enquanto ateliê, quanto também em outros campos, né? A carretilha, ela tem essa possibilidade de copiar, né, os moldes, né? Você vai traçando ela tem uma coisa... ela tem essa coisa de percurso, né? Que ali você acalca, né? No papel, e você tem essa possibilidade de retirar o traçado, mas é através dessa coisa de você acalcar. Então, tem uma coisa de percurso. A minha mãe ela tem uma outra leitura desses objetos. Eu já tenho uma leitura toda poética, né? Porque eu acho super interessante assim, o uso, né?
o abridor de casa, porque o abridor de casa é como você trouxe, ele é meio tesoura, né? Ele não é só o abridor de casa, efetivamente, ele é uma ferramenta que se utiliza para outras coisas, né? A sapata, que é a sapata da máquina, que a gente está sempre ali em troca, né? Que é muito interessante, porque cada sapata tem elas são um padrão, né? Então elas têm elas têm uma função, né? Para você ter um tipo de costura. Mas o objeto em si, né, que é a sapata, eu acho um objeto interessantíssimo, porque ele, conforme você coloca na máquina, ele está ali, né, modelizando como a agulha ela vai estar, né, costurando no tecido. Então ela tem também essa coisa de direcionar a própria agulha. Então não é um objeto que eu utilizo, mas eu acho interessantíssimo e sempre está em cima das coisas aqui. As bobinas, né, de máquina, que também sempre está em troca, né, porque vai trocando dependendo das linhas, e os alfinetes, né, que é uma briga, né, cada uma tem a sua almofada ali para estar fazendo uso. Mas é como você falou, são objetos que são do cotidiano e tem uma coisa de afeição, né, que é muito interessante também, tem uma camada afetiva em cima dos objetos. E é interessante quando a gente reúne todos, a gente vai notando, né, essas outras camadas mesmo de uso, de função de cada um deles, e de afeto mesmo em cima de cada um deles, né, que é interessante. E acho até que é uma questão de prioridade, né? Porque na hora que você, né, diante da minha demanda de organizar, a escolha, quer dizer, são prioridades, eu acho também de processos, né? São contextuais, não é necessariamente sempre, mas tem esse posicionamento de que a gente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, nas relações, existem prioridades de mediação, né? E os objetos, eles são validados nas trocas sociais por conta disso, né? Eu tenho o Milton Santos, que é um geógrafo, humanista, tá? E ele lê a ideia do espaço, e aí eu entendi que ele é um autor que consegue ler o teu trabalho, porque ele diz que o espaço é esse encontro de dois sistemas, o sistema dos objetos, que impele ao sistema das ações, e o condiciona o espaço. Então, é uma tríade aí, né? Quer dizer, é um arranjo, e então, para dizer o quê? Que a ideia de percepção do espaço, e o corpo é esse espaço também, e o corpo no espaço, ele depende, então, intrinsecamente dos objetos, né? Que são elementos da cultura, específicos da cultura, são elementos históricos, né? Então, tem objetos que não existem mais, hoje a gente tem objetos que há 10 anos, 20 anos atrás, a gente não existia, não tinha, né? E o quanto isso está numa intrínseca relação para produzir ação, né? E aí eu vejo, na verdade, o teu trabalho justamente como esse lugar de acionar esses espaços, né? Através desses objetos que você... alguns, eles são transformados, como é o caso da régua, né? Que você organizou de uma maneira singular todas as curvas num objeto, né? E, por outro lado, eu vou mostrar o outro trabalho, mas eu queria só dizer essa ideia também, que eu queria que você falasse um pouco, que é a ideia do ambiente doméstico, é a ideia do espaço doméstico, né? Porque você, de alguma forma, você elege, até a gente brinca, né? Você elege uma parede, né? Mas você elege um espaço para organizar o teu trabalho nesse espaço, né? E aí a gente... eu queria falar desse trabalho, né? Que você organiza o teu corpo e descobre o seu corpo nesse... na verdade, é quase como uma... né? Ele é um invólucro único, né, Larissa? Pode explicar melhor, mas como ele tem aí para mim, vamos pensar, uma materialidade, né, muito próxima
nylon, não sei, que me parece a ideia da meia, né, que é o trabalho outro que a gente vai ver em vídeo, mas ele não tem a possibilidade dos membros estarem, né, separados. Quer dizer, é uma luta desse corpo na relação com esse objeto nesse espaço, né? Então, eu queria que você pontuasse alguma questão, né? Até na hora quando o Sertor vai falar de como a gente constrói o espaço, e mesmo quando a Segô vai dizer da ideia de que nessas dimensões da organização do espaço doméstico, né, que a gente lida o tempo todo com dimensão, forma, propriedade funcional do objeto, a questão simbólica, né? E é quase como ela fala isso, a ideia de de uma topologia, né? Você está criando uma topologia dessa sua ação mediada pelo esse objeto. O ambiente doméstico aqui em casa é totalmente diferente, né? Porque o ateliê ele fica no meio da casa. Mesmo que você não queira passar por ele, você é obrigado a estar ali nesse convívio. O que às vezes é bom, porque às vezes você está desenvolvendo alguma coisa, e você passa, às vezes você está passando pela casa, você dá de frente com aquilo, e é uma coisa que te dá uma outra dimensão do trabalho. Então, o ambiente doméstico, ele, no meu caso, em casa, ele é diferente, né? E ele está ali, né, construindo também um pouco do meu olhar. E eu tenho essa coisa de elencar uma parede, né, para fazer uso, né, nas ações. Acho que também tem uma coisa muito de controle, que é do próprio trabalho, né, que eu estou sempre agindo ali naquela parede, não só por uma questão de mobilidade mesmo, porque como eu moro num apartamento, a mobilidade dentro de apartamento, normalmente, ela é reduzida, né? Então, essa parede, que ela é o meio da casa, ela me proporciona esse distanciamento, essa mobilidade maior. Então, mesmo nesse ambiente doméstico, ele está ali também me controlando, de certa forma, nas ações. E esse trabalho do Ensacar, ele nasce, né, como... Ele nasceu em contexto de pandemia, mas ele também é essa relação com as medidas, ele não tem tanta ligação com essa coisa da pandemia. Porém, ele tem essa questão de você criar, por exemplo, do parâmetro do ombro, para você entrar dentro de um objeto. Então, eu tomei parâmetro a minha altura, né, e os meus ombros. Então, é um saco de tecido, né, que é semelhante ao tom da minha pele. Eu tomo esse parâmetro de tornar esse objeto, esse saco de tecido, né, para me colocar dentro do tecido e, diante desse parâmetro de ombro e altura, fazer essas ações dentro desse involucro, né? Então, esse saco ele acaba também me concedendo esse espaço de corpo, né, que é o espaço que cabe ao meu corpo, mas também passível de, através da elasticidade desse corpo, dessa materialidade, fazer uso, né, das ações do corpo, tornando outras formas. Mas, nesse caso, eu fiz uma coisa diferente, eu usei a luz para estar ali esculpindo esse corpo dentro dessas formas. Então, ali é como, uma vez, a Luísa, numa das orientações maravilhosas, inclusive, que ela falava que eu tinha uma coisa de espacializar a luz, né? Então, eu acho que está nesse caráter de espacializar esse corpo dentro desse saco, mas através da luz. Então, a luz ali, ela está nesse lugar, né, de estar construindo essas formas, né, dando ali luz a essas formas do corpo nesse involucro. Então, acaba que esse dispositivo, né, ele acaba sendo ao mesmo tempo que ele me controla, eu também controlo ele. Então, é essa troca, né, de estar ali sempre proporcionando as formas, né? Você falou em topologia é exatamente essa coisa, né, de topos de lugar e de logia. Então, eu acho que tem sempre esse caráter de estar dialogando, não só com o espaço da casa, como o espaço do próprio corpo. Então, está sempre nessa troca, né, constante, e ainda mediada pelos objetos. Eita! Bom de conversar. É maravilhoso.
A Segou, ela vai trazer esse autor. Esse livro dela é maravilhoso, tá? Eu vou até... É essa capa, olha, Antropologia do Espaço, tá? Habitar, fundar, distribuir e transformar. E ela faz aí um compêndio dessas dimensões e instâncias do espaço. Ele vai do espaço mais íntimo até do espaço cidade, tá? E uma coisa que, para mim, eu vejo muito no trabalho da Larissa, é essa ideia que ele vai chamar de desordem doméstica, né? E não desordem porque está bagunçado, mas desordem porque você cria, na verdade, você questiona uma outra ordem, né? Aquilo que é dito como ordem doméstica, na medida em que você habita, né, que esse corpo, como ela estava dizendo, esse corpo ele está organizado dentro desse invólucro e ele coabita, né? Habita e coabita porque há um diálogo com o próprio corpo no espaço. Existe a possibilidade dessa outra ordem ser evocada, né? De você ser regido por outros tipos de movimento, na medida em que você está circunscrito a uma outra possibilidade de espaço, né? Tem um autor também, o Stephen, o Hall, Edward Hall, que ele vai falar de proxemic, que é justamente isso, são essas bolhas, né, que a gente socialmente cria, e ele define lá, ele dá até distâncias do espaço, né, Larissa, para esses tipos de relação mais ou menos formal, mais pessoal, mais formal, para organizar, como a gente organiza o corpo no espaço. E eu acho que o trabalho da Larissa ele tem essa característica, né, de habitar o espaço, claramente, já que o espaço é ação e objeto, né, e requisitar outras ordens. Tá? Eu não sei se vocês viram, eu não sei se a gente consegue ver, Gabriela, um pedacinho desse vídeo, né, porque... Eu vou descompartilhar a sua tela, Tá tá? bom, obrigada, viu? Porque como é vídeo, eu pedi para a Gabriela se a gente poderia mostrar, né? E não deixar só... agora eu estou vendo os chats aqui, é exatamente um casulo, é isso mesmo. Eu me perdi, quando eu dou share, eu não acompanho o chat. Só um instantinho que eu esqueci de um detalhe aqui. É legal passar o vídeo, né? Porque o vídeo ele dá essa outra dimensão da ação, né? E da tensão, né? Quer dizer, não é um corpo quando está na fotografia, apesar da sugestão do movimento, né? Olha o Érico aí. Oi, Érico.
Legal. Obrigada, Gabriela. Então, eu volto com o meu share aqui, é isso? Não. Oxi. Ele... Uai, ele... Ele abriu outro, imagina. Só Deus sabe por quê. Não, ele não quer. Ah, eu vou deixar no desktop, foi? Eu não estou conseguindo. Será que a Gabriela não tem que habilitar de novo? Talvez? Talvez. Acho Vocês não estão vendo, não? Ainda Não. não, mas eu já habilitei aqui para você. Já? Espera lá, deixa eu fazer de novo, então, o share. É só deixar aberto no desktop e aí compartilhar que dá tudo certo. Pronto. É, ele estava aberto, mas só aqui e aqui. Tá. Então, a gente já vai caminhando para ver mais 2 trabalhos, e aí eu queria, né, que vocês pudessem estar conversando com a gente, né? Quer dizer, esse vídeo, e por que o vídeo? Porque, enquanto linguagem, né, toda essa, justamente esse embate, essa tensão do corpo nesse outro invólucro, né? E aqui ela traz essas meias calças que também são tão representantes do universo feminino, né, Larissa? Mas de um uso diferenciado, né? E as pernas vão para os braços, quer dizer, há uma inversão desse corpo e o tempo todo uma luta por esse que questiona esse lugar, né? Para mim é muito um questionamento desse lugar do feminino. Então eu vejo, quando o Certeau ele vai falar dessa questão da tática, e ele vai dizer que com a tática, e eu vejo o artista nesse lugar, né? A criação dessas frases imprevisíveis, né? Por quê? Porque seguindo essas técnicas que são organizadoras de sistemas, que são padronizantes, essas frases, elas trazem essa imprevisibilidade, e é justamente o que eu enxergo no trabalho da Larissa nesse vídeo, né? Porque ela inverte o uso, que tem um caráter representativo do universo feminino, a meia calça, imagina, dá para fazer acho que uma dissertação sobre a meia calça, e cria um embate ali político e cultural, né? Que traz uma ação, para mim, muito clara dela, abstrata, um conceito, mas também uma operação, né? Uma intenção operativa dela para se colocar nesse contexto. Não sei se você quer falar alguma coisa, Larissa? Não, é porque realmente a meia calça, ela é material para desdobrar e ficar enorme, porque além de ser dessa coisa do universo feminino, ela dentro dela tem vários padrões, tem o padrão da medida do PMG, lá do tamanho, e tem a padronização de cores, e tem aquelas tabelas incríveis que dá para fazer uso, então é um material que dá para você colocar em outras configurações corpóreas, né? Como você falou, de ser organizado em outro lugar do corpo, mas ela é passível de fazer usos incríveis assim no corpo ainda, né? Porque ela tem essa coisa de limite, né? Que você pode ali estar experienciando de outras formas, né? Porque ali a meia calça ela é isso, né? Ela está ali limitando, né? O corpo dentro daquele espaço. E é padrão, porque é convencionado. Você chega, você compra essa meia, você faz uso dela. Mas ela é passível de desdobrar e ser um trabalho enorme, assim, né? Não, e eu estava comentando com a Larissa que quando eu vi esse vídeo, eu me vi, né, quando eu estava grávida, muitos anos atrás, essa coisa de você usar a meia, né, de compressão, e você tem que vestir isso de manhã, e com uma barriga enorme, quer dizer, né, você se debater com o objeto, né, para poder caber
e essas meias que são de compressão, quer dizer, elas ainda têm uma estrutura interna, né? Que joga ainda nesse embate, né? Então, esse vídeo, para mim, ele é bárbaro, porque ele traz várias questões, né? Bom, o penúltimo trabalho da Larissa, na verdade, eu fiz um passeio, né, pelas obras, muito nessa relação aí do que eu ando hoje lendo, que é a respeito dos objetos técnicos, né? E aí eu estava justamente conversando com ela a respeito de como essa peça, que tem ali também, né, alguns elementos de costura, mas ela tem um enquadramento, né, de possibilidades desse corpo que veste, né, e como esse corpo veste essa peça, né? Então, ela tem a coisa da entretela, né, e da própria materialidade do plástico para discutir também esse movimento do corpo na relação com a vestimenta, né? Larissa, não sei se você quer falar alguma questão. Esse objeto, ele nasceu das réguas, né? Ele partiu das réguas para dar essa ênfase nas curvas que vestem. Então, como você falou, tem essa questão da materialidade, porque a ideia era exatamente essa, né? De tornar essas curvas vestíveis de uma forma mais evidente, né? Mais evidente, claro. Então, ali colocando, salientando, né, a cava, o decote, o gancho, de uma forma em que pudesse ser visualizado de uma forma mais simples, né? E eu fiz uso, né, do plástico e da entretela, porque eu ainda estava nesse lugar de não querer tecido, né, de querer aquilo que é só do universo da costura, mas ainda não é tecido. Então, eu fui para esse lugar para compor esses dois objetos, né? Ele é plano, né? É passível de você desdobrar ele e ele ser plano, e o outro, ele é tridimensional. Então, ele acabou se tornando um objeto vestível para ser usado no corpo, para salientar ali, para colocar, para enfatizar essas curvas vestíveis. Mas é interessante porque o percurso que você fez foi legal, porque saiu das réguas e foi caminhando para os objetos para chegar no vestível em si, né? Que o vestível, ele é quase o final ali, né, da peça. Então, isso é muito interessante de colocar. E aí, o que, na verdade, eu vou finalizando para pensar a prática da Larissa, né? Eu estou lá de novo no Certeau. O Certeau aqui foi a minha âncora teórica, né? Que é justamente o que ele faz, quando ele fala das táticas, ele diz que táticas são, então, desvios possíveis de uso, e ele assume isso como uma formalidade da prática. Então, é essa ideia do fazer, mas é a ideia também de dar forma, né? De conformar, de formar, né? E que isso constitui também uma narrativa, né? Isso forma, né? Formula uma narrativa, tá? E como eu entendo que o debate da Larissa é justamente nesse tensionamento, né, de padrões, no tensionamento de valores e comportamentos que estão ali estrategicamente, ela acertou, orientados por padrões de peças vestíveis, do vestir, né? Quando ela falou que era uma régua que media, né, que podia gerar qualquer corpo, né? Quer dizer, é impossível gerar todos os corpos, né? Então, a gente está aceitando que isso é possível, né? Bem, também a Laffenberg, né? Nesse processo da Larissa, eu vejo síntese. Então, aí eu vou terminar agora mesmo, que é com aquele famoso diagrama, né? Porque eu vejo a ideia do diagrama que a Larissa mostra como essa relação o autor aqui fala, né, essa ideia de topologia, né, de você sintetizar, de você organizar e, ao mesmo tempo, desorganizar, né? De você dar possibilidades e, nessas possibilidades, você encontrar um traçado que é seu, né? Então, eu falei para
pensei aqui, ela é uma cartografia, né? Eu vejo esses diagramas como uma cartografia da Larissa, né? Como narrativas da Larissa, né? Como possibilidades de percursos desse trabalho dela, dessa exposição dela. Então, vejo que você quer comentar, Larissa, e a gente vai finalizando. Os diagramas, eles foram uma provocação muito, muito pertinente que você fez nas orientações, porque era uma coisa que estava ali, né, de corpo, inscrever o corpo em um mesmo lugar, né? Então todas aquelas peças inscritas num só lugar, foi muito interessante. Foi uma provocação e colocar o corpo em linhas, né? Então é interessante e é reproduzível, né? É passível de você ali estar copiando através dessas linhas. Ele tem essa coisa exatamente de colocar o corpo nessas formas, essas várias formas, né? E ainda fazer uso, né, de legenda, né, para retirar essas formas, né. Então, os diagramas, eles vieram como essa inscrição de corpo, né, como a Luísa sempre fala, de formulação, né, de corpo, né, e isso é muito interessante. É unir duas coisas, é unir medida, corpo, e tá ali, né, sendo algo que é possível de ser visualizado e reproduzível, né? Então, é muito interessante de tornar o corpo plano, né? Reproduzível, né? Foi um processo muito interessante compor os diagramas, né? E são 9, e colocar todas essas formas em um mesmo lugar, né? Foi muito, muito, assim, é estranho porque as pessoas olham as formas, né? E falam, nossa, isso remete ao meu corpo, né? E eu acho isso sensacional, porque cada um vai tendo essa leitura, né, do próprio corpo em cima do corpo do outro. Então, isso é muito interessante. E pela primeira vez a gente viu esse diagrama, né, aí na Adelina, numa outra dimensão, né? Porque a gente, quer dizer, eu vi, mas não de uma maneira expositiva, né, Larissa? Então, foi muito... É um impacto, né? Porque, de novo, ele é síntese, né? Ele formula, ele conta esse percurso da Larissa, que é o corpo dela, nesses processos todos poéticos, e representa também esse corpo, né? Numa bidimensionalidade que a gente também... que é leigo, né? Porque talvez né, tua mãe que é estilista, quer dizer, pessoas que têm uma referência no universo consigam até, mas tem alguma coisa ali, né? Mas ele ainda assim ele provoca, porque ele sai também né, desse padrão de apresentação, apesar de ter ali, né, a cor, o tracejado, enfim, de ter uma relação, né? Então, eu só queria dizer, na verdade, é isso, né? Eu vejo a Larissa como os artistas, né, que desestabilizam essas superfícies, né, do 2D, da performance, da fotografia, né, dessas construções imagéticas, no sentido de criar outras ordenações, que são sempre relações no e pelo espaço, né? E eu digo que ela cria, né, esses objetos impossíveis aí, né? Ela desvia esses usos e cria e reformula, na verdade, a forma, né? Então, ela formula narrativas e reformula a forma, tá? Então, eu queria agradecer, e agora vamos ver se a gente, né, tem tempo aí para conversar com vocês que estão aí nesse pleno sábado nos escutando. De novo, agradecer o convite, a presença de todo mundo, né, Larissa? Nossa, maravilhoso, Luísa. Então, Adoro as leituras que você faz. Espera lá, deixa eu... essa é a Vestes, mas depois eu mostro. Vamos, não, eu estou aonde? Eu me enrolei aqui de novo, stop share, pronto. Que agora eu posso ver, todo mundo se vê, né? Sejam bem-vindas, questões aí, vamos ver. Comprimir. O Érico, né, falando nessa questão desse corpo, né,
da meia calça, né? A meia calça ela tem essas múltiplas possibilidades, né? O Érico ele sempre traz questões muito interessantes durante as conversas. Ele falou até em fazer uma tiragem do diagrama. Eu acho muito pertinente, porque também seria até uma coisa de ação, né? De outros reproduzirem o corpo em outros lugares, né? Eu acho interessante isso de propor. Porque tem isso, né? O diagrama, ele é exatamente, pelo menos os de modelagem, eles são exatamente para isso, né? Para serem esses, ser possível reproduzir, outras pessoas reproduzirem, né? E eu acho isso interessante, é uma coisa que é a ser pensada, porque ele nasceu ali num contexto de pesquisa, né, Luísa? Mas eu acho que ele desdobrou para um trabalho, para uma obra que foi maravilhoso ver ali na parede, né, físico, mas ele pode ter essa possibilidade, sim, além das estruturas também, que eu tenho muita vontade de montar aquilo de uma forma física mesmo, né? Também, o Érico falou para deixar para baixar, também é interessante, porque aí torna uma coisa, até pensei em gerar um código QR, sabe? Tipo, da pessoa ter essa mobilidade de ir lá, aproximar, ter acesso a esse material e reproduzir, né? Que é super interessante, né? E vestir. Você tornar... Fala. E essa coisa de vestir o corpo, né? Quer dizer, vestir o teu corpo, né? Porque ele está ali dimensionado, né? A gente faz isso o tempo todo, né? Quando você veste, né, esses padrões de roupas, a gente está o tempo todo vestindo um padrão, né? Trazendo esse padrão para o corpo. E ali a gente estaria trazendo Larissa para o corpo. É até um movimento de empatia, né? Porque você se colocar na pele do outro, que eu acho que é uma coisa bem, né, bem interessante, até porque as pessoas têm que ter esse movimento, né, de se pôr no lugar do outro. Isso é bem, bem interessante. Aqui tem mais uma questão. A Faiga falando sobre a criatividade na resolução de problemas. Laura perguntando, você vê essa relação no seu trabalho, Larissa? A criatividade na resolução de problemas? Eu acho que a experimentação ela está sempre nesse lugar, né? Enquanto artista, quando a gente está criando ou experimentando, né? Eu não vejo resolução, porque a gente nunca está nada é um problema e nada precisa de resolução, né? Eu acho que a gente está sempre nesse lugar ali de estar experimentando e a gente também nunca vê aquilo como um trabalho pronto, ele está sempre como a gente coloca, claro, ele num lugar expositivo, né? Nessa configuração, mas a própria experimentação ela está ali te lançando para você estar percebendo essas outras possibilidades. Então, não existe essa resolução de problema porque não existe problema. Acho que é mais nesse lugar. É se colocar, né, se permitir estar nesse lugar de afetado, né, de você estar ali sempre em contato com os objetos, com as coisas, e não ver isso como um problema. Se lançar mesmo na experimentação das coisas e não ter uma cobrança, né, para ter um trabalho pronto. Eu acho que é o modo de situar melhor essa relação é isso, é você se colocar nesse lugar e não tornar isso um problema, ou se exigir, né, uma resolução perante ao trabalho. A Faiga tem né, os livros são referência para a gente, para discutir justamente essa provocação, né? Eu acho que na hora que ela fala essa resolução de problema, é justamente a provocação do artista, né? Que se provoca na condição desse objeto, ou na relação com esse objeto, né? E dessa provocação, essas experimentações, ou mesmo essas ações, né, elas vão sendo desencadeadas. Né? Uhum. Eu vejo nisso, né, na hora que você fala, não é um problema, mas é o que te move no embate. Né? Quando eu vejo você vestindo aquela meia, para mim é bem isso, quer dizer, é um embate na relação do corpo com aquele objeto. Né? E nesse embate você vai promovendo ações, e isso ecoa, né? Ecoa em outro objeto, né? Em outra peça, né? Porque isso vai marcando. Né? Eu acho que o trabalho da Larissa como tem essa relação com o corpo, ela é um corpo hoje inscrito por todas essas ações, né? É um corpo que está
marcado, é um corpo, né, a cada ação mais forte, mais potente, porque isso vai virando inscrição na gente, né, na ideia de corpo, né? Uhum. Então, Érico, há uma discussão dentro da filosofia, né? Os autores vão lendo justamente esses momentos distintos, mas eles falam uma questão que é a ideia do hábito. Até o Bourdieu também vai falar. Quer dizer, o hábito, a gente lida com o hábito desses objetos e que tem essa ditadura do fazer sem a gente perceber, né? Porque aquilo é hábito. Então, eu vejo que o artista ele vai justamente tornar visível esse hábito e questionar esse hábito, né? Porque às vezes ele não questiona de uma maneira evidente, mas na hora que ele torna aquilo visível, você fala, não é que é mesmo, né? Quando eu a vi, de novo, com o trabalho do Fio 70, eu me vi vestindo a meia calça, quer dizer, o hábito ele está invisível na gente, né? Ele está incorporado, né? Eu sei que a moda, ela cada vez mais, moda, acho que dentro da moda também a gente tem vários segmentos, né? A moda fast, né? E a moda slow fashion, né? Quer dizer, a moda fashion, quer dizer, essa velocidade de produção que não atordoa e a gente não pensa, né? Então, eu acho que às vezes a gente não percebe esse controle, sabe? A Daniela. Acho que essas experimentações de corpo, pele e camada acabam como discussão nos levando a outras camadas, como política e cultural. Me lembra as camadas do Hundertwasser. Nem sei falar. É um nome complicado. Mas é isso mesmo, ele traz a questão política, Daniela, você apontou, né? A crítica como o nosso cotidiano é político né? E como as nossas ações políticas no sentido de construção desse sujeito que somos, né? Não é o político da bandeira, vamos pensar, ativista, né? Mas é o político do sujeito que somos no nosso dia a dia, né? Exatamente, como cidadão sujeito, é isso daí. E acho que, como o Érico falou, quer dizer, o hábito, ele encobre mesmo, porque a gente não percebe. Isso é a ideia da cultura, né? E a cultura que é massiva, né? Assim, que espraia, e a gente está condicionado, é quase como uma incapacidade mesmo, né? De observar. E eu acho que a gente só cria, né, e só se coloca mais crítico na hora que a gente olha com empatia o que é diferente, né? Porque se a gente não tem essa empatia pela diferença, a gente nem enxerga, né? Você passa batido, né? Você nem percebe aquilo. Agora, à medida que você promove, né, ou na verdade, olha para o outro que é o diferente, você começa a olhar para aquele seu hábito e questionar. Então, eu acho que a gente, de uma maneira muito pertinente, né, a gente, nesse contemporâneo hoje, né, sábado, 20 de março, é essa falta de empatia pelo que é diferente, né, que você não para olhar, e aí, sem essa oposição, a gente não consegue ser crítico, né? E vai, né, para a ideia do consumo, né, numa exacerbação que é enlouquecedora, né? É enlouquecedor. E esses teóricos mais críticos, eles vão justamente se opor a esse entendimento, né? Agora, o Feinberg, ele para mim, um alento, porque eu sou positiva em relação à tecnologia, né? Então, ele, para mim, foi um alento porque ele vem da escola de Frankfurt, então ele é crítico, mas ele
pensa numa tecnologia mais democrática, né? Então, na medida em que a gente, enquanto usuário, puder cada vez mais participar desse processo, isso é possível da gente ter mais escolhas, né? Então, de novo, o ser político aí, né? É ser cidadão, né? Poder escolher, né? É difícil, né? É difícil, mas eles, na verdade, eu vejo os artistas de um lado, né, nos provocando nessa materialização, e eu vejo os filósofos de outro lado nos provocando nos conceitos, né, na abstração, sabe? Por isso que eu acabo também me voltando para os filósofos, porque eles me provocam conceitualmente, né? E os artistas provocam a gente no campo do sensível, né? Então, é um lugar, né? Enquanto acadêmica, é um lugar, é o meu lugar, né? É a minha escolha de fazer a pesquisa. Mas, Luísa, uma coisa sempre está ali alimentando a outra, que eu acho que enriquece ambos os lados, tanto o acadêmico quanto enquanto artista. Acho que é importante ter esse movimento de um campo estar ali sempre alimentando o outro, né? Não, assim, a gente, essa ideia da prática, né? A prática, quer dizer, a pesquisa, ela é prática, né? E da prática a gente também faz pesquisa teórica, quer dizer, isso para a gente está muito misturado, né? É difícil, eu acho que talvez por conta também da própria proposta lá do programa, né, e de ser interdisciplinar, né, é que isso esteja muito atravessado, né? Então, eu não consigo pensar em teórico se eu não pratico, se eu não experimento, né, no campo da concretude mesmo, né? Sem dúvida. E vice-versa. Depois que eu leio, eu volto para o trabalho e falo, espera, né? Vamos pensar sobre isso, né? Sobre esses materiais, né? Sobre o contexto onde essas coisas vão sendo colocadas para a gente, né? Mas aí o Érico, pelo menos para mim, apareceu mais um restinho aqui. Por isso, os artistas, muitas vezes, materializam esse campo das ideias além do sensível. E eles tornam isso, né, muito evidentes, né? Eles tornam isso muito... que é o trabalho da Larissa, que é isso, vai para o corpo, né? Então, não há como a gente não se sentir afetado, né? Eu também tenho uma questão com o corpo muito urgente também, né? Sem dúvida. O trabalho da Luísa, maravilhoso, tanto nos dois, tanto no acadêmico quanto enquanto artista. A Larissa é suspeita. Não sou, não. A nossa admiração é recíproca. O que mais? Luísa, por favor. Eu gosto muito do trabalho e as pessoas precisam conhecer. Porque ele, na verdade, porque até quando eu, né, na PUC, a Larissa veio, ela já tinha feito, né, IC com a Paula e tudo, e aí houve esse convite por parte delas para que eu co-orientasse, né? Foi muito em relação, foi muito na percepção, né, de encontrar, né? Um encontro, né? Eu acho que a vida é feita de encontros o tempo todo, né? E de encontrar outras falas, eu não diria outra perspectiva, né? Mas usando outras materialidades, mas a questão muito do corpo, né? Do vestível, né? E eu fiz o meu doutorado no momento, no ano 2000, onde a tecnologia ela era muito inicial, né? Essa tecnologia para os vestíveis, né? E a questão da rede também era uma questão ainda muito inicial, né? Então, pensar no ano 2000 em computadores vestíveis era uma dimensão quase ficcional, né? E quando hoje a gente vai, sei lá, pensar nesses lilipad, né, em todas essas questões tecnológicas que estão sendo
embedadas nas roupas, nos óculos, nos tênis, né? Na hora que teu óculos, teu relógio conversa com o tênis, né? Teu óculos também conversa com outros aparatos, né? Você vai percebendo que a tecnologia ela foi se miniaturizando e muito conectando esses corpos, né? Então, o Vestes, ele fala muito disso, né? No momento, na década do ano 2000, eu terminei em 2005, justamente de como a tecnologia ela mediava a ideia do corpo, né? Então, ele tem uma ideia de invólucro também, né? Eu tinha uma imagem, deixa eu... É essa imagem, isso. Deixa eu dar um share aqui, só para vocês verem a imagem. E aí faz um pouco de sentido vocês verem, né? Então, é a Daniela Gatti, uma professora de performance aqui da Unicamp, e essa traquitana, né? Até com esse distanciamento social, algumas pessoas falaram, agora era a hora de usar o Vestes, né? Porque o que ele fazia? Ele tinha sensores nesse primeiro anel, e eu criei, junto com os mecatrônicos, linhas de programa que a gente reorganizava porque esses anéis eles ampliavam e reduziam o perímetro, né, o diâmetro. Então, era o tempo todo uma criação de um invólucro para a atuação da performance que não dependia do corpo dela somente, mas dependia das pessoas no entorno, né? Então, mais pessoas mais próximos, mais distantes, ele tem esses sensores que capturavam essa distância, e a partir de uma programação que eu discuti muito em cima da ideia de proxemic do Edward Hall, ele criava um contorno para esse corpo. Então, a performer ela tinha que atualizar esse corpo dela a partir desse outro contorno que estava em relação com a presença das pessoas. Então, conversando direto com a Larissa, né? Totalmente. Quando eu olhei o trabalho dela, e esse também do ensacar, né? Essa ideia de cocum, né? Alguém falou de corpo, né? Que alguém falou de cocum ali, não foi? Casulo? Casulo. Cocum, um cocum, né? Exatamente, que é essa ideia de você ter esse contorno e aponta para essa questão muito das relações, né? Presenciais, e hoje essa é uma discussão, né? Com esse distanciamento social, a gente viu muitos memes, né? Pessoas andando com estruturas assim físicas, né? Para criar essa bolha, né? O Edward Hall fala de bolha mesmo, né? Que essas distâncias sociais elas são bolhas, né? E o Vestes ele claramente toca nisso, né? Mas ele a placa já não funciona mais, então não ia conseguir andar nesse cotidiano usando mais o Vestes. Mas quem sabe a gente troca tudo aquilo e cria outro. Totalmente passível de ser ativado, Luísa, principalmente nesse contexto. Não, nesse contexto pandêmico, olha, muita gente que, né, sabia do trabalho falou, escuta, cadê o Vestes para andar de ônibus, né? Porque ele ia criar essa bolha social, né? Enfim, divertido, né? Também muito divertido. Mas acho que é isso. Tem mais questões? O Eric falou uma utopia, campo de distanciamento. É isso mesmo. E acho que hoje a gente tem uma questão muito das redes, quer dizer, a gente tem né? Eu estava falando com a Gabriela no início que né, essa condição pandêmica colocou claramente a questão do online, né? Então a gente tem um distanciamento físico, mas a gente tem a comunicação que perpassa, né, e traz outro tipo de proximidade, né?
Então, hoje a gente está numa condição mais híbrida, né? A Bianca, a gente pode pensar que os casulos e as bolhas buscam o conforto e a segurança do útero? Olha, eu acho que tem, né, tem essa relação, né? Eu não sou ali uma teórica nesse campo, mas eu acho que é uma questão até de sobrevivência, né? Quando o Edward Hall que criou essa teoria proxêmica, de proximidade, ele observava justamente os animais, sabe? Como cada animal construía a sua bolha de segurança. Então, eu acho que isso está relacionado com a ideia de sobrevivência, e acho que o útero também é esse lugar aí simbólico. Num certo momento da vida, é a condição de segurança e de possibilidade de vida, né? E fica simbolicamente, acho que, né? Acho que as teorias aí psicanalíticas dão conta disso, a gente sempre está retomando esse lugar como um lugar de segurança, né? Às vezes até a forma da gente, às vezes, né, corporalmente retomar essas posturas, né, como num sentido de defesa, né? A ideia do feto, né? Que é a ideia de estar no útero, né? Mas eu acho que também dá para traçar essa relação, sim, né? Mas culturalmente, e eu me lembro, por conta do doutorado, eu fui morar na Inglaterra, e eles, quando eles sabiam que era uma brasileira chegando, eles iam se afastando. Então, tem uma questão cultural também da proximidade, né? O brasileiro é muito pegajoso, né? É muito próximo. Você ficar parada numa fila, né, com alguém que você não conhece, se a fila demorar 15 minutos, você já está sabendo da vida pessoal, né? Quer dizer, isso em outras culturas, né? Eu morei na Inglaterra, é impensável, né? Essa troca, né? Então, eu acho que tem uma questão, né, psicanalítica, mas tem uma questão cultural, né? A gente... Exato, você já troca tudo, já está falando mal da sogra junto, né? Agora, a gente também ameaça, né? Você fala, eu vou tomar cerveja, mas a gente não vai, né? A gente, né, tem essa facilidade, mas às vezes não efetiva, mas que a gente tem uma proximidade, né, muito grande, né? Um toque, né? E culturas diferentes também, né, criam esses casulos diferentes também, né? Tem aí, ele era um que também estudou muito isso, até para a arquitetura, né? Para a arquitetura pensar a distribuição dos espaços, né? Tem uma cunhada gringa, é isso, Érico? E aí ela deve achar um absurdo, né? Como a gente logo se agarra, beija, abraça, né? Sem conhecer, né? Mas é muito bom. Eu sinto falta disso. Né? Desses abraços mesmo, né? Mas tem que acostumar, né? Acho que é isso, muito bom. Muito bom, muito bom. Ótimo, nossa, E ótima aí, conversa, ótimos tensionamentos. Tudo que você trouxe, Luísa, é muito bom. então, agradecer, né? Porque sábado à tarde não é fácil, não, né? Né? Gabriela, Érico, aí, Bianca, Laura, Daniela, né? Que fizeram aí esse encontro. Zilda, não sei se ainda está aí, né? Muito bom. Muito Agradecer. rico, viu, Luísa? Muito rico mesmo. Nossa, muito feliz de ter uma profissional como você nesse encontro. Eu acho que todos os encontros foram muito bons, assim, e esse último de conversa foi muito bom. Ainda teremos mais um no encerramento também com o curador. E, Legal. assim, agregou muito, muito mesmo. Nossa, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço. E obrigada também a todas as pessoas presentes. Sem vocês, os comentários e interlocuções, assim, nada seria também tão bom. Muito obrigada, pessoal. E ótimo fim de semana para vocês. Bom restinho aí, né? Bom começo, né? Sim. Sim. E se cuidem, viu? É verdade, todo mundo se cuide. Um abraço. Até a Até. próxima. Obrigada. Até a próxima.